A busca ontológica por significado em tempos de futuros pretéritos. Em milhares de anos de civilização, o mundo não mudou muito, mas o ser humano não mudou nada. Considerações iniciais. A escolha deste título para o trabalho diz respeito ao tempo verbal futuro do pretérito. É um tempo verbal que, conjugado no modo indicativo, sua formação pode ser simples e composta. Ele expressa incerteza, surpresa e indignação, sendo utilizado para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. São também os sentimentos encontrados naqueles que precisam de significado para a vida, na medida em que tudo poderia ter sido feito melhor. Essa analogia com a atualidade desse tempo, que é de difícil entendimento das questões contextuais, imagina o âmbito interno das pessoas. Na fração invisível do ser, onde a subjetividade muitas vezes é cooptada pelas ideias do neoliberalismo para a engrenagem da produção em série e sem significado, apenas para a subsistência financeira, o que buscar? O termo fração invisível do ser advém da pós-modernidade, assim como Bauman chama de tempos líquidos, Morand é a era da complexidade, Bruno Latour propõe que não há uma definição para a pós-modernidade, François Lyotard, que é uma decorrência da morte das grandes narrativas totalizantes, e Walter Benjamin, a época em que permanece a perda da hora do objeto artístico, dentre outros pensadores. Pode-se dizer que a era das infinitas possibilidades de crescimento e encontro de significado que não se concretizam devido a vários fatores advindos do estilo de vida a nós imposto. Exemplo: eu amaria, tu aparecerias, ele assistiria, nós amaríamos, vós apareceríeis, eles assistiriam. Mas principalmente em torno do verbo realizar-se, conscientemente como pessoa, sem cair na magia das transformações milagrosas, mas baseado em conhecimentos científicos. Embora se possa encontrar muitos desses autores pelo caminho, a busca é pelas compreensões teóricas, pelos processos e pelas ferramentas que possibilitam o autoconhecimento e a autoaprendizagem, a automelhoria e gestão de vida. Isto porque estamos vivendo uma era em que o foco das relações humanas, cada indivíduo consigo mesmo e com o mundo, está mudando radicalmente das interações físicas para os tipos de interações psicologicamente controladoras, que apontam mudanças cognitivas importantes, pois o mundo mudou muito, mas o homem não mudou nada. Ainda há o desejo de dominar barbaramente. Ainda existe a necessidade de manter a submissão limitadora de corpos e mentes. Trata-se de uma verdadeira revolução cognitiva baseada em interações em redes de agentes biológicos e artificiais inteligentes, que não transformam a interioridade humana para a vida saudável. Após a Revolução Industrial, o corpo humano foi estendido a tarefas de maior produtividade através de maquinário mecânico. Porém, a Revolução Cognitiva amplia a mente-cognição humana através de máquinas de processamento de milhões de informações instantâneas. Essas novas circunstâncias veem novas possibilidades e preferências que exigem novas conceituações e reforço de nossa força de combate. Tem-se, por isso, algum trabalho pela frente para estabelecer sistemas de valores éticos e práticas de autopreservação. Neste sentido, a busca por uma visão atual e ressignificada de ferramentas de desenvolvimento pessoal leva à estrutura de autointerpretação, baseada em uma compreensão de si mesmo e da autocognição, na qual a agência, conceito que implica a capacidade de agir em nome próprio ou agir por si mesmo, torna-nos uma entidade autônoma de tomada de decisão, apropriadas às novas preferências ontológicas e modos de existir. A noção de boa-vida, por ser uma questão ontológica do ser humano, é discutida à luz de diferentes referenciais de bem-estar pessoal para entrelaçar mundos potenciais alternativos para agentes que têm a realidade como um espaço de experiências reais no sentido de Deleuze. Não se pode isolar-se em uma estrutura de distrações, onde não se concretizam realizações desejadas, pois podemos estar cada vez mais nos isolando da realidade, da experiência direta do mundo que se quer viver. A maioria dos desafios da nova revolução cognitiva são éticos, não tecnológicos. Eles são sobre a natureza do ser humano e seus valores. É necessário entender que ter muito dinheiro, seduzir meio mundo, obter muitas conquistas materiais ou ter muito sucesso não te torna uma pessoa melhor. Desenvolvimento pessoal, sob bases ontológicas, não é como pedidos que se fazem a um gênio da lâmpada. Em muitos casos, esse expediente é usado apenas como porta de entrada ou atrativo para o desenvolvimento interior, pois não há transformação sem mudança. Não há transformação sem a expansão da consciência, da moralidade e a obtenção de maturidade, ou seja, aquele chamativo com promessas milagrosas. Assim, existe uma ordem para essa transformação.
A necessidade de busca, riqueza, sedução, sucesso, paz, etc. A pessoa está procurando algo pelo qual sempre quis em toda a vida. 2. Entender a situação buscada e sair dela. Encontra a compreensão da forma errônea com que sempre esteve atrelado na busca das necessidades de realização humanas. Saindo daquele entendimento errado, ele passa a ver a real importância daquilo que busca e que existem coisas mais urgentes, como princípios, honra, caráter, simplicidade, humildade. 3. Evolução moral. Quando a pessoa começa a distinguir o que está certo do que sempre esteve errado, isto é, a maturidade chega, ou pelo menos a necessidade dela. A partir disto, acaba conseguindo muitas outras coisas boas em sua vida. Há uma evolução visível. 4. Eliminar o próprio ego. A pessoa percebe que tem dois eus dentro de si, sendo um deles o ego e o outro o eu verdadeiro. O ego se satisfaz com status, poder, conquistas materiais, sucessos temporários, consumos, etc. Já o eu espiritual se satisfaz com coisas simples, gratidão, respeito, família, amizade, relacionamentos, metas de vida. O ponto de virada é quando se mata o próprio ego e se deixa o eu espiritual se sobrepor e predominar. 5. Desenvolvimento da espiritualidade. Não é religião, mas a transcendência, a espiritualidade real mesmo. Isso significa entender que, para além do nosso mundinho, existe algo maior do que não é visível, não é perceptível pelos nossos olhos, mas que é perfeitamente dominado pela nossa intuição, pelo nosso subconsciente. Cabe a cada um entender isso de modo racional e moldar suas crenças espirituais conforme aquilo que a gente acredita. E seja lá o que for a sua crença, há que se entender que uma das suas funções neste período de tempo chamado vida é evoluir em todos os sentidos possíveis. Tudo então começa na necessidade que se tem e, para suprir essa necessidade, busca-se o entendimento de si, da sociedade e do universo em geral, as energias que movem o fluxo da vida, as leis da atração, etc. Isso é a única busca que vale a pena, a procura pelo conhecimento e pela sabedoria. Encontrar a si mesmo uma visão geral. A maior e mais importante aventura de nossas vidas é descobrir quem realmente somos. No entanto, muitos de nós andamos por aí não realmente conhecendo ou ouvindo um terrível crítico interno que nos dá todas as ideias erradas sobre nós mesmos. Pensamos erroneamente que a autocompreensão e uma autoindulgência e continuamos sem fazer a pergunta mais importante que jamais faremos. Quem sou realmente? Como Mary Oliver colocou, o que você planeja fazer com sua vida selvagem e preciosa? Encontrar-se pode soar como um objetivo inerente autocentrado, mas na verdade é um processo altruísta, que está na raiz de tudo o que fazemos na vida. Para sermos a pessoa mais valiosa do mundo ao nosso redor, o melhor parceiro, pai, mãe, amigo, etc., temos primeiro que saber quem somos, o que valorizamos e, na verdade, o que temos para oferecer. Essa jornada pessoal é uma que todo indivíduo se beneficiar. É um processo que envolve a quebra de camadas que não nos servem em nossas vidas e não reflete quem somos realmente. No entanto, envolve um tremendo ato de construir, reconhecendo quem queremos ser, apaixonadamente realizando nosso destino único, o que quer que seja. É uma questão de reconhecer nosso poder pessoal, mas estar aberto e vulnerável a nossas experiências. Não é algo para se ter medo ou evitar, nos repreendendo ao longo do caminho, mas sim algo para buscar com curiosidade e a compaixão que teríamos em relação a um novo amigo fascinante. Com esse princípio em mente, o guia a seguir destaca 7 dos passos mais universalmente úteis para essa aventura muito individual. Número 1. Fazer com que seu passado tenha sentido. Para descobrir quem somos e por que agimos da maneira que fazemos, precisamos conhecer nossa própria história. Ser corajoso e disposto a explorar o nosso passado é um importante passo no caminho para nos compreendermos e nos tornarmos quem queremos ser. A pesquisa mostrou que não são apenas as coisas que nos acontecem que nos definem ou que nos tornamos, mas quando nós fizermos sentido do que aconteceu conosco, é que as coisas mudam. Traumas não resolvidos de nossa história informam as formas como agimos hoje. Estudos mostraram que a coerência da história de vida tem uma relação estatisticamente significante com o bem-estar psicológico. Quanto mais formamos o que o Dr. Daniel Siegel fala como uma narrativa coerente de nossas vidas, melhor conseguimos nos tornar conscientes das nossas decisões em nosso presente.
que representa o nosso verdadeiro eu. As atitudes e a atmosfera em que crescemos têm uma razão pesada sobre como agimos como adultos, como escreveu o Dr. Robert Firestone, autor de The Self-Under Siege, O Eu Encarcerado. Como crianças, as pessoas não apenas se identificam com as defesas de seus pais, mas também tendem a incorporar em si as atitudes críticas ou hostis que foram dirigidas a elas. Esses ataques pessoais destrutivos tornam-se parte da personalidade em desenvolvimento da criança, formando o sistema alienígena, anti-eu, indistinguível do sistema do self, que interfere e se opõe à manifestação contínua da verdadeira personalidade do indivíduo. Experiências dolorosas no início da vida geralmente determinam como definimos e nos defendemos. Em suma, elas nos deixam fora de forma, influenciando nosso comportamento de maneira que dificilmente percebemos. Por exemplo, ter um pai severo pode nos ter feito sentir mais protegidos. Podemos crescer sempre nos sentindo na defensiva ou resistentes a novos desafios, amorosos, profissionais, por medo de sermos ridicularizados. É fácil enxergar como levamos essa incerteza conosco até a idade adulta, o que pode abalar nosso senso de identidade e nos limitar em diferentes áreas. Para quebrar esse padrão de comportamento, é importante reconhecer o que está impulsionando a isso. Devemos estar sempre dispostos a olhar para a fonte de nossas tendências mais autolimitadoras e autodestrutivas. Quando tentamos encobrir ou nos esconder de nossas experiências passadas, podemos nos sentir perdidos e como se não nos conhecêssemos. Podemos tomar ações automaticamente sem perguntar o porquê. Em seu livro Mindside, A Nova Ciência da Transformação Pessoal, o Dr. Siegel escreveu sobre uma interação com seu filho, na qual ele perdeu a paciência. Depois de refletir sobre o incidente um pouco mais tarde, o Dr. Siegel percebeu que sua explosão emocional tinha mais a ver com os sentimentos que ele tivera quando criança em relação ao irmão do que com a percepção do filho dele hoje. Ele escreveu a experiência. Percebo mais uma vez quantas camadas de significado nosso cérebro contém e com que rapidez memórias antigas, talvez esquecidas, podem surgir para mudar nosso comportamento. Essas associações podem nos fazer agir em piloto automático. Refletindo sobre o passado, usando a técnica chamada mentalidade, um tipo de atenção focada nos permite ver o funcionamento interno de nossas próprias mentes. O Dr. Siegel foi capaz de dar sentido à sua experiência. Em seguida, conversar com seu filho sobre o que aconteceu e reparar a situação. Com essa mentalidade, pude fazer uso das reflexões que surgiram desse conflito para chegar a esclarecimentos mais claros sobre minhas próprias experiências de infância. É assim que os momentos mais desafiadores de nossas vidas podem se tornar oportunidades para aprofundar a autocompreensão e nossas conexões com os outros. Ao se envolver nesse tipo de pensamento e estar disposto a encarar as lembranças que surgem, obtemos insights inestimáveis sobre o nosso comportamento. Podemos então começar a nos separar conscientemente das influências mais danosas da nossa história e alterar ativamente nosso comportamento para refletir como realmente pensamos e sentimos como escolhemos estar no mundo. 2. Diferenciar-se de tudo e ver a própria individualidade. Diferenciação refere-se ao processo de se esforçar para desenvolver um senso de nós mesmos como indivíduos independentes. Para nos encontrarmos e cumprirmos os nossos destinos únicos, temos que nos diferenciar das influências destrutivas interpessoais, familiares e sociais que não nos servem. Para levar uma vida livre, a pessoa deve separar-se da impressão negativa e permanecer aberta e vulnerável, escreveu o Dr. Firestone. Em seu trabalho com centenas de pessoas que lutam com esse processo exato, ele desenvolveu 4 etapas essenciais de diferenciação. Passo 1. Romper com os processos de pensamentos internalizados nocivos, ou seja, atitudes críticas e hostis em relação a si mesmo e aos outros. Separar os traços de personalidades assimilados dos pais. Essa é a etapa 2. Passo 3. Abandonar padrões de defesa formados como uma adaptação a eventos dolorosos na infância. Etapa 4. Desenvolver seus próprios valores, ideias e crenças em vez de aceitar automaticamente os com os quais cresceram. Procure significado encontrando-se. Viktor Frankl disse enfaticamente: a vida nunca é insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. O próprio Frankl
sobreviveu às mais terríveis das circunstâncias, vivendo em um campo de concentração nazista. De muitas maneiras, sua sobrevivência dependia da manutenção desse sentido. Para nos encontrarmos, devemos todos procurar nosso senso pessoal de propósito. Isso significa separar nosso próprio ponto de vista das expectativas de outras pessoas sobre nós. Isso significa perguntar a nós mesmos quais são os nossos valores, o que realmente importa para nós, seguindo os princípios em que acreditamos. Estudos mostram que as pessoas mais felizes procuram mais significado do que apenas prazer, e que as pessoas geralmente são mais felizes quando têm metas que vão além de si mesmos. Encontrar a si mesmo e sua felicidade é, portanto, um empreendimento inextricavelmente ligado à busca de significado. 3. Pense apenas sobre o que você quer. Há uma tendência na vida, principalmente na sociedade do espetáculo midiático, para se concentrar no negativo. Muitos de nós caímos facilmente em pensamentos, reclamações, vitimizações sobre circunstâncias e ambientes, em vez de nos orientarmos para metas, estratégias e soluções positivas. Simplificando, pensamos muito sobre o que não queremos, em vez de nos concentrarmos no que devemos fazer. O que planeja fazer da sua vida selvagem e preciosa? Saber o que queremos é fundamental para nos encontrarmos. Reconhecer nossos desejos e anseios nos ajuda a perceber quem somos e o que é importante para nós. Isso pode parecer simples, mas a maioria de nós é, em graus variados, defendida contra nossos sentimentos de querer. Podemos nos sentir protegidos porque não queremos nos machucar. Querer nos faz sentir vivos e, portanto, vulneráveis no mundo. Para viver de verdade significa que podemos realmente perder algo. A experiência de alegria e satisfação pode ser conduzida a sentimentos de ansiedade e, no nível mais profundo, a uma tristeza inconcebível. Conseguir o que queremos também pode nos fazer sentir desconfortáveis, porque representa uma ruptura com o passado. Pode nos fazer sentir culpados ou desencadear um mar de pensamentos autocríticos que nos dizem: quem você pensa que é mesmo para agir assim? Você não pode ser bem-sucedido, você não pode se apaixonar, você não pode sentir-se relaxado. Para descobrir honestamente o que queremos na vida, precisamos silenciar esse crítico interior e descartar nossas defesas. Como exercício, quando estamos tendo muitos pensamentos negativos, como eu não quero isso ou aquilo, podemos tentar mudar nosso pensamento para o que realmente desejamos. Se estamos brigando com nosso parceiro e pensando: você nunca ouve o que eu digo, você não se importa comigo, podemos pensar ou até mesmo nos comunicar em nível que realmente transmita o nosso objetivo final. Eu quero me sentir ouvida, vista, amada, etc. Mudar nossa visão dessa maneira nos faz sentir mais em contato com quem somos. Isso nos leva a nossos desejos mais básicos, sem as necessárias camadas de defesa que nos desviam de nossos valores centrais e verdadeiros eu. 4. Reconhecer o poder pessoal. Quando sabemos o que queremos, somos desafiados a tomar poder sobre nossas vidas. Não estamos mais nos envolvendo em uma espiral de pensamentos negativos que nos diz todas as coisas que estão erradas com o mundo ao nosso redor, ou todas as razões pelas quais não podemos ter o que queremos. Em vez disso, estamos nos aceitando como jogador poderoso em nosso próprio destino. Aproveitar nosso poder pessoal é essencial tanto para descobrir como para nos tornarmos nós mesmos. O poder pessoal é baseado na força e confiança e competência com os indivíduos gradualmente adquirindo no curso de seu desenvolvimento, disse o Dr. Firestone. É a autoafirmação uma luta natural e saudável pelo amor, satisfação e significado no mundo interpessoal. Conhecer nosso poder pessoal significa reconhecer que temos controle sobre os efeitos decisivos em nossas vidas. Criamos o mundo em que vivemos. Criar um mundo melhor significa mudar nossa visão, sentir-se fortalecido, rejeitar o ponto de vista vitimizado. Dr. Firestone ilustra ainda mais 6 aspectos de ser adulto. 1. Experimente suas emoções, mas tome decisões racionais quando se trata da forma como você age. 2. Formule metas e tome as ações apropriadas para alcançá-las. 3. Seja proativo e autoafirmativo, ao invés de passivo e dependente. 4. Procure igualdade nos seus relacionamentos. 5. Esteja aberto a explorar novas ideias e receba críticas construtivas. 6. Tome todo o poder sobre cada parte da sua existência conscientemente. Silencie seu crítico interno. Para sermos adultos, devemos também romper as formas como nos autoeducamos e nos educaram, seja criticando ou nos acalmando. O Dr. Firestone aconselha
que paremos de ouvir nossa voz interior crítica. Esse processo de pensamento destrutivo pode ser feito de uma atitude de julgamento que nos diz que não somos bons o suficiente para ter sucesso ou não merecer o que queremos, ou um calmante, atitude que nos diz que não temos que tentar ou que precisamos ser atendidos ou controlados. Reconhecendo e resistindo a esse inimigo interno, aprendemos a não ser pais infantis em nossas vidas, mas a encontrar nossos verdadeiros eus e conhecer nossa força e capacidade. Como especialista em atenção plena, doutora Donna Rockwell aponta, para gerar um estado de elevação que torna tudo mais possível, que cria o espírito vá em frente que desejamos, é necessário subjugar a mente que duvida ao desarmar os pensamentos negativos. 6. Pratique a compaixão e a generosidade. Mahatma Gandhi disse certa vez: a melhor maneira de se encontrar é se perder no serviço aos outros. Além de melhorar nossa saúde mental e física e prolongar nossa vida, a generosidade pode melhorar o senso de propósito, dando valor às nossas vidas e significando para nós. Os estudos até mostram que as pessoas obtêm mais alegria dando do que recebendo. Se quisermos encontrar nosso caminho na vida, é benéfico praticar a generosidade como princípio de saúde mental e assumir uma atitude compassiva em relação a nós mesmos e aos outros. As pessoas geralmente são mais felizes quando criam metas e que vão além de si mesmas. Esses indivíduos demonstram cuidado e preocupação com os outros e praticam a generosidade. Ao seguir sua vida, tente manter o que o Dr. Siegel chama de atitude cara, na qual você é curioso, aberto, receptivo e amoroso em relação a si mesmo e a sua jornada pessoal. 7. Conheça o valor da amizade. Não escolhemos a família em que nascemos, mas muitas vezes assumimos que essa família define quem somos. Enquanto crianças, temos pouco a dizer sobre onde passamos nosso tempo ao longo de nossas vidas. Podemos escolher quem e o que queremos imitar. Como adultos, podemos criar uma família de escolha. Podemos buscar pessoas que nos fazem felizes, que apoiam o que nos ilumina e que inspiram a nós a nos sentirmos apaixonados por nossas vidas. É claro que essa família inclui pessoas com as quais nos relacionamos, mas é uma família que realmente escolhemos. Um grupo central de pessoas que consideramos verdadeiros aliados e amigos. Criar essa família é um componente-chave para nos encontrarmos, porque quem escolhemos nos cercar tem efeito profundo sobre como nos relacionamos com o mundo. Ter um sistema de suporte que acredita em nós e nos ajuda é fundamental para realizar nossos objetivos e a desenvolver em um nível pessoal.